O presidente Lula se reuniu ontem com líderes do Congresso para debater as pautas econômicas consideradas pelo governo como prioritárias. O presidente cobrou a conclusão da regulamentação da reforma tributária ainda em 2024. Repórter Marília Ribeiro. Em reunião entre o Congresso, ministros e o presidente Lula, ficou definido que a votação do projeto Acredita, que oferece crédito e renegocia dívidas de pequenos negócios, deve ser votado esta semana. O governo também quer finalizar a regulamentação da reforma tributária até o final do ano, como explicou o ministro Fernando Haddad. Não, foi reunião sobre pauta legislativa, mas hoje ainda e amanhã nós vamos ter reuniões aí para encaminhar esses assuntos. Tem muitos assuntos, Acredita, PL 68, que é o complemento da reforma tributária, alguns detalhes que estão sendo negociados de texto, passando em revista essas coisas todas. Ontem, a Câmara aprovou a urgência do projeto que analisa o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e o Imposto sobre Bens e Serviços. É a estrutura básica e como será feita a organização e a distribuição do imposto. O calendário para a votação da proposta deve ser definido nesta terça-feira, após reunião de líderes da Casa. Antes da confirmação da urgência, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou que a conclusão da regulamentação da reforma tributária é um tema central para o presidente Lula, que quer acelerar as propostas ligadas ao crescimento da economia. A prioridade do governo e a necessidade do país é terminarmos esse ano com a regulamentação da reforma tributária concluída no Senado e na Câmara. Essa é a prioridade do governo e a necessidade do país. A reforma tributária está em regime de urgência, esse PLP que já está no Senado, não começou a contar o prazo ainda, vamos analisar a discussão no âmbito do Senado, como que anda isso. É importante também a conversa não ser só no Senado, mas já dialogar na Câmara, porque pode voltar para a Câmara caso tenha qualquer tipo de mudança no Senado. Então o governo vai fazer de tudo, vamos continuar trabalhando, a prioridade do governo, a necessidade do país, que a gente conclua este ano a regulamentação da reforma tributária. Com relação ao impasse em torno da reoneração gradual da folha a partir de 2025, o ministro Fernando Haddad disse que as fontes de compensação serão discutidas ao longo da semana. Zé Maria Trindade, que conhece Brasília como poucos, conte pra gente, Zé, vai dar tempo de terminar a reforma tributária, as etapas todas na Câmara dos Deputados? Começou mais uma na Câmara, a segunda fase, tem regulamentação para ser discutida no Senado, tudo isso em meio às eleições municipais e em meio às eleições legislativas, também as campanhas para as eleições legislativas. Bom dia. Quando as excelências querem, o Congresso funciona, né? Muito bom dia Lívia, e bom dia a você que está nos seguindo aqui no Jornal da Manhã, isso é muito importante. Olha, existem duas Brasílias. Uma apresentada publicamente, nesses aí que nós chamamos aqui tecnicamente de quebra-queixo, que são essas entrevistas diretas com as autoridades, né, os ministros e líderes. O presidente Lula tomou a articulação do Congresso Nacional como uma coisa pessoal e está fazendo reuniões com os líderes dos partidos no Congresso. Isso valoriza a etapa política, porque ele entendeu que o Congresso mudou e precisa mesmo de um cuidado especial. Só que no Congresso Nacional entendem os parlamentares que esta reforma é do Congresso, não é uma reforma do governo. Para se ter uma ideia, em 10 anos é que ela começa a ser aplicada. E lá em 2050 é que ela será totalmente aplicada, ou seja, o Congresso tem razão quando diz que esta é uma decisão do Congresso e não do governo do presidente Lula. Será uma reforma para os futuros governos que nós aqui, pobres, mortais, não sabemos quem será. Agora, nos bastidores mesmo, todas essas reuniões, na casa do presidente da Câmara e no palácio com o presidente Lula, o debate foi sobre as emendas parlamentares. São 55 bilhões de reais. O alvo é a emenda PIX. É um dinheiro fundo a fundo, que o deputado manda do Tesouro Nacional para a conta do prefeito lá na prefeitura. E ele não precisa explicar onde está gastando o dinheiro. Só que é o seguinte, o ministro Flávio Dino, que entende disso aí, foi deputado federal, governador,
e sabe por onde anda, onde é o caminho das emendas parlamentares. E ele está fazendo uma investigação que é considerada séria. O Tribunal de Contas da União vai fazer uma devassa nas emendas parlamentares. E o Ministério Público Federal, a Procuradoria, pediu a inconstitucionalidade dessas tais emendas PIX. Isso colocou fogo na política. Os líderes estão dizendo que o governo está por trás, mas o governo nega. E é este o grande bastidor de Brasília. Como sempre, dinheiro, né?